desse time do ABC, e a gente vai ouvir um pouco aí dessa entrevista que o Breno Beretta fez com o treinador do ABC. Bom, nosso contato nesse momento é com o Rodrigo Santana para falar a respeito do ABC, adversário do Guarani neste sábado, time que está lutando ainda, tanto na parte de baixo, e eu queria saber de você, Rodrigo, hoje a luta de vocês é mais para fugir do rebaixamento ou ainda vocês sonham com a classificação? Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio e TV Bandeirantes. Bom dia, Breno. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar falando contigo. Bom, essa resposta eu só consigo te entregar após o jogo para saber por onde a gente está brigando. É evidente que nesse momento a gente luta para sair do Z4, mas a gente sabe que também uma possível vitória no sábado nos dá uma possibilidade um pouco que remota até de brigar por uma classificação. Ano passado, eu estava vivendo um momento um pouco parecido, né, e acabamos classificando na última rodada, né? Foi o último clube a conseguir se classificar e acabamos tendo acesso, né? E hoje a gente vive um momento também bastante difícil, chego como terceiro treinador do ano e tentando tirar o ABC dessa situação. Aliás, essa situação de troca de treinador, você acha que, pelo elenco que você tem, né, foi o principal para o ABC estar nessa situação? Eu sei que você não pode falar em relação ao trabalho dos outros, mas você acha que essa questão de troca de treinador atrapalhou bastante na campanha do ABC? Olha, eu vejo assim, quando eu cheguei aqui tinha um elenco muito grande, né? Então, quando você chega como terceiro, quarto treinador do ano, geralmente o primeiro monta o elenco com uma cara, aí depois acaba não dando certo o trabalho, ou ainda não engrenou, né? Porque futebol é um processo, tem que ter calma, né? Para encaixar as peças, para desenvolver o trabalho. E aí acaba chegando outro treinador com outras características e traz mais peças, aí acaba fazendo com que uma peça não encaixe com a outra. Aí você chega como terceiro, de repente você não consegue construir um modelo de jogo assim, da noite para o dia, para encaixar e conseguir dar resultado, né? Mas aqui, como teve um processo eleitoral, teve as eleições e já iniciou a pré-Copa do Nordeste muito cedo. O ABC estreou dia 4 de janeiro, não deu tempo de montar direito, não deu tempo de fazer uma pré-temporada direito. Então vem pré-Copa do Nordeste, com Copa do Brasil, já estadual, foi bolando e foi. Aí vai lesionando o jogador acaba de ir pro DM, já tem que contratar outro. Aí foi embolando um pouco o elenco e cria-se essa dificuldade em conseguir encaixar as peças, né? Aí quando você já chega com o elenco, alguns já um pouco desestimulados, outros, pô, eu cheguei aqui, tinha 8 jogadores pendurados, então aí você não consegue repetir o mesmo elenco de um jogo para o outro, dar uma sequência para dar esse tipo de confiança, aí vai dificultando um pouco as coisas, mas aos pouquinhos aí a gente está tentando corrigir e espero que nesses 3 últimos jogos aí a gente consiga somar os pontos necessários para sair dessa situação. O ABC, né, junto com você, trouxeram reforços para essa reta final. Você acredita que esses reforços já podem estrear contra o Guarani? Como que está a situação de cada um deles? Breno, quando a gente chega nessa reta final da Série C, vivi isso, mesma situação, a gente fazia buscas, pesquisa por alguns atletas, a maioria não acreditava na classificação, então opta por não vir. E as opções que a gente tinha nunca era de B, porque tem contrato até dezembro, C não joga e dá D. E muitos atletas que tinham monitorado, eles iam passando de fase e faziam com que a gente ficasse limitado e não conseguisse buscar essas soluções, né, possíveis soluções, né? E a gente conseguiu essa semana, realmente, onde 3 atletas que acabaram sendo eliminados ali na Série D chegasse, mas não tiveram tempo de treinar. Tem uma necessidade, sim, principalmente os homens de frente, de mais velocidade, de mais construção. Tem bastante dificuldade nesse setor. Espero usá-los, mas não tiveram tempo de treinar. Então, minutos, segundo tempo, podem ser utilizados, sim. Agora, eu queria que você falasse a respeito, né, dos seus adversários nessa reta final, né? Até porque o Guarani
tá lutando para se classificar, também melhorou o time, mas os jogadores chegaram há algum tempo. Como que você vê esse jogo contra o Guarani? Ainda mais que a campanha do ABC nessa competição tem a marca de não ter vencido em casa ainda, né? Como que você vê esse tipo de situação também? Olha, eu vejo o Guarani um elenco muito forte. Alguns jogadores aí passaram, figuraram bem na Série B, uma divisão acima. É, Tem muitos atletas acima da divisão da Série C, a nível técnico. Né? É um elenco que eu nem entendi muito por estar, né, aí não estar classificado ainda. É um elenco muito bom. A gente sabe que é um jogo muito difícil para a gente. O Guarani, quer queira, quer não queira, vem de um melhor momento, né? Tá vindo de uma vitória dentro de casa, já venceu dentro de casa. E a gente com essa pressão de ainda não ter vivido esses 3 pontos dentro de casa. Eu cheguei apenas a 6 jogos, desses 6 jogos fiz 4 fora de casa. Peguei uma sequência muito grande de jogo fora de casa. Acabamos cedendo o empate no finalzinho aqui dentro de casa. E por essa falta de vitória, existe uma grande pressão, né? Aqui a torcida é grande, a torcida vem, a torcida fanática que merece essa vitória. Muitos jogadores ainda não estavam adaptados nem preparados para de repente estar assumindo essa responsabilidade com a camisa da ABC. E quando pega um pouco mais de pressão, fica um pouco mais acanhado, mais tímido, mais inseguro para terminar uma jogada, para tomar a melhor decisão no último terço do campo. E isso fez com que a equipe não vencesse ainda dentro de casa. Mas a gente espera que isso acabe. Desses 3 próximos jogos, a gente tem 2 dentro de casa, dependemos apenas da gente, sabendo que o Guarani é um adversário dificílimo, né? Depois a gente vai sair contra o Retrô, jogamos lá no Recife contra o Retrô e encerramos a competição aqui ou não, né, contra o Itabaiana, que também é um concorrente direto. Então a gente tem um jogo-chave aí contra o Guarani para saber o que a gente pode lutar e a esperança que a gente pode ter dentro da competição ainda. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, porque você é um treinador muito promissor, né? Você está com 43 anos, é jovem ainda, e muita gente não te conhecia quando você acabou comandando o Atlético. E eu acho que a partir do Atlético, o seu nome acabou aparecendo para todo o Brasil, porque o Atlético é gigante, né? Você, é claro, passou, você tem sua história, até como atleta, né? Poucos sabem, você foi atleta também, você nasceu em Santos, né? Você é aqui do estado de São Paulo, nasceu em Santos, e você, pelo que eu vi na sua ficha e não sabia, curiosamente, você jogou aí no América de Natal, né? E depois agora comandando o ABC. Eu sou de Santos, sou natural de Santos. Fiz minha carreira aí nas categorias de base de Santos, Jabaquara, né? Rodei pelo interiorzinho aí de São Paulo. Aí iniciei minha carreira como treinador. Passei aqui no América em 2004, cheguei a fazer a pré-temporada. Tive uma situação para sair do país, acabei nem estreando no estadual, fui para fora. E na carreira de treinador 2010 eu iniciei no Camboriú. Mas tive passagens aí perto pelo São Carlos, fiz uma grande Copa São Paulo, foi quando eu fui contratado pelo Juventus da Moca, inclusive esse último acesso de 2015, não sei se vocês lembram, né, que a gente ganhava esfirra quem é melhor em campo, aquele time do Gil, que o Gil era atacante, eu era o treinador, tivemos o acesso aí no Juventus, aí foi quando eu recebi os convites para ir para Minas, né, para Minas Gerais, aí passei pelo Uberaba, do Uberaba eu fui para o RT, os 2 anos eu fui para as finais de mata-mata contra o Atlético, né? E aí foi quando surgiu a minha oportunidade. Mas até aí eu já tinha 8 anos como treinador profissional, mas só rodando interior, né? Interior de Santa Catarina, interior de São Paulo mesmo, né? E aí fiz esses 2 anos, ganhei como melhor treinador de Minas, fui campeão do interior. Aí o Atlético me chamou, né? E fez uma proposta legal. Falou: pô, você é um jovem, mas uma experiência boa. A gente quer te manter aqui próximo. Para se de repente tiver algum problema lá em cima, eu acho que você tem como segurar a onda até a gente pesquisar um melhor treinador, né? No contratar por contratar, pela sua experiência. E foi quando eu aceitei. Fiquei ali no sub-20. E aí, quando teve a possibilidade, cheguei a treinar o profissional, fiquei
8 meses no profissional, chegamos a liderar o Campeonato Brasileiro de 19, foi um campeonato muito difícil, um campeonato muito organizado antes mesmo da pandemia, né? Tinha aquele Flamengo do Jorge Jesus, tinha o Santos de Sampaoli, Renato Gaúcho voando no Grêmio, o Cuca no São Paulo. Enfim, chegamos a liderar, cheguei a ficar 15 rodadas no G4, até começar a funilar a Copa do Brasil, que a gente foi passando até as quartas, a própria Sul-Americana, que passamos até a semifinal. Enfim, no campeonato ali, no finalzinho do ano, ainda estava em situação de pré-libertadores ali, acabamos saindo. Aí rodei Avaí, Curitiba, enfim, aí fui rodando, tive que ir para fora do país também. E voltei 23, aí fiz o Atlético no início do ano, aquele time do ano passado que foi muito bem, passou por cima de todo mundo, fiz a pré-temporada, ajudamos a montar o elenco. Depois fiz o Remo, né? Peguei o Remo numa situação parecida, conseguimos classificar na última rodada, subimos o Remo, graças a Deus, com um trabalho muito forte. Esse ano eu também fiz um trabalho muito bom no Remo, montamos praticamente esse elenco que o Remo está aí hoje na Série B, fizemos um grande início de competição, com apenas uma derrota que eu tive em campo. Na verdade, perdemos na segunda fase da Copa do Brasil para o Criciúma, eu não estava nem em campo, estava pagando suspensão. E fui surpreendido ali com a minha demissão, e hoje eu estou aqui no ABC, procurando dar o meu melhor, tirar ele dessa situação. Vim aqui para brigar pelo acesso, infelizmente ficou as coisas um pouquinho mais difíceis, mas a gente espera aí terminar bem com esses 3 próximos jogos. Aliás, vocês já conversam a respeito de planejamento para o ano que vem, independente do que acontecer, porque a gente sabe, né? Futebol não é imediatismo. Você chegou aí, assim como chegou o técnico do Guarani, para trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? E você, até por esse bom trabalho que você fez no Remo, conquistando o acesso, mostrou a sua qualidade, o seu potencial em relação a montar times, fazer um trabalho e conquistar o acesso. Vocês já vêm conversando para o ano que vem, para renovar esse contrato com o ABC? Olha, a diretoria aqui, tanto no meu executivo Agnello, quanto o presidente Eduardo, Juderi, vice-presidente, eles já tocaram no assunto, tem intenção, mas a gente sabe que o foco agora é sair desse sufoco para eles conseguirem ter 2, 3 meses para se planejar melhor. Né? A gente até brinca, pouco quando o presidente chega, o primeiro ano dele é uma loucura, né? E quem está de fora, tudo consegue consertar, é fácil, é simples. O primeiro ano é muita pancada, né? Que vai tomando, que vai aprendendo a lidar ali na situação. E como foi jogo atrás de jogo, competição atrás de jogo, cobrança, oposição e aquela situação, o cara vai entendendo como que lida com imprensa, com isso, com aquilo, vai para construir um elenco. Não é trazer por trazer, tem que ter um modelo de jogo, né, que atenda ao DNA do clube, eu acredito muito nisso, né? Então, ele tem esse interesse, mas o nosso foco é sair dessa situação. Sair da situação, eu acredito que a diretoria vai ficar um pouco mais tranquila, tirar um pouco mais essa pressão para a gente começar a colocar as coisas no papel. E só para fechar com você, até pergunto para todos os treinadores que a gente vem entrevistando, né? Em relação à parte financeira, como que é a parte financeira hoje, estrutural do ABC, em relação a pagar salário, paga tudo em dia? E quanto mais ou menos hoje é a folha do ABC? Para você ter uma ideia, o Guarani hoje, a folha salarial é 1.300.000. A da Ponte você deve estar acompanhando, que está numa situação mais delicada de pagar salário, mas também passa de R$1 milhão, pelo que eu sei. E muitos que a gente entrevistou aqui da Série C, treinadores, a folha está variando entre 400 e 500 mil reais. Quanto que está mais ou menos a folha do ABC hoje? Bom, aqui a diretoria vem trabalhando, eu completei meu primeiro mês agora. O salário está em dia, aqui beira uns R$700 mil a folha. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui na Bandeirantes, desejando sucesso para você, que você possa alcançar os objetivos aí no ABC e, é claro, sucesso na sua carreira também. Imagina, Breno, um prazer, estou sempre à disposição, muito bom falar com vocês, um abraço a todos os amigos da Band. É isso aí, Batista, a entrevista do Breno, muito legal com o treinador Rodrigo Santana, ele que tem um material aqui, um próprio press kit, nunca tinha visto do treinador, mas um material bem legal dos clubes que ele passou, o que ele conquistou, como ele disse na entrevista, conquistou o acesso ano passado à Série B com o clube do Remo,
E aqui, Batista, curioso que tem o jeito, o plano de jogo que ele gosta de jogar, tem tudo detalhado aqui. Claro que a equipe do Guarani já tem essas informações, mas bem legal. Quando por exemplo, quando perde a bola, ele pede que o time dele faça uma pressão bem alta, que busque a recuperação rápida da bola, tem as estratégias aqui de bola parada. Um material bem curioso, bem diferente. Eu confesso que nunca tinha visto de um material de press kit de um técnico. Mas é isso então, partida muito importante do Guarani amanhã, vale vaga no G8 desta Série C, e é claro, o Bugre precisa vencer e também dar aquela secadinha nos rivais para garantir uma vaguinha nessa zona de classificação.